Tá querendo começar a aprender a tocar violão, mas ainda não sabe qual violão comprar, de qual modelo, de qual tipo, tá confuso? Assiste este vídeo até o final, que eu vou te dar todas as dicas para você não errar na compra do seu primeiro instrumento. Primeiro de tudo, você precisa pensar, qual é o seu objetivo com esse instrumento? Você pretende tocar para si mesmo, no seu quarto, pretende tocar para pessoas, tocar numa igreja? Qual que é o seu objetivo com esse instrumento? Porque o seu objetivo vai influenciar bastante no modelo de violão que seria o melhor para você. Se você for iniciante do zero e estiver querendo tocar como um hobby, uma coisa mais descontraída, eu sugiro bastante que você compre um violão que seja de cordas de nylon. E isso eu digo até mesmo se você não for iniciante para tocar sozinho e estiver migrando da guitarra para o violão, por exemplo, estiver vindo de outro instrumento. Por quê? As cordas de nylon são um pouco mais confortáveis do que as cordas de aço para você aprender a tocar violão. O processo do aprendizado de violão acaba dando algumas pequenas dores, principalmente na ponta dos dedos. Até o momento em que você forme os calos nos seus dedos, você vai acabar sentindo bastante dor na pontinha dos dedos, vai sentir um certo incômodo. Então, as cordas de nylon acabam diminuindo um pouco essa sensação do que as cordas de aço, se você ainda não tem os calos formados nos dedos, tá? Então, a primeira coisa que eu te recomendo é, iniciante, compre um violão de corda de nylon ao invés de corda de aço. Outra dica, com relação a braço do violão. Muita gente fala, eu tenho a mão pequena, eu preciso de um violão que seja de braço fino, que seja um violão confortável para tocar. Bom, primeira coisa que eu te falo é o seguinte, os violões tradicionais geralmente possuem a mesma medida, uma medida padrão, de cerca de 630 até 650 milímetros de grossura. Então, o que você deve fazer? Ao invés de ir por essas medidas, vá a uma loja, pegue um instrumento que você gostou e experimente. Coloca no colo, veja se está confortável o suficiente para você. Sabe, coloque os dedos, tenta alcançar a sexta corda colocando um dedo em cada casa. Se você ainda não tem noção nenhuma de violão e vai comprar para aprender, tenta colocar um dedo em cada casa na sexta corda. Veja se você tem que fazer uma postura muito louca para isso, né? Abaixa o polegar lá atrás. Veja se é confortável, vai passando pelas outras cordas, tá? Experimente, veja o violão junto do seu corpo, se é confortável, se você se sente bem com o instrumento, porque às vezes você nem precisa de um violão de braço mais fino. Às vezes é um senso comum que as pessoas têm de que a mão tem que ser grande para tocar violão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para você conseguir alcançar as notas com mais facilidade, o que faz a diferença não é o tamanho da sua mão, e sim a postura correta da mão esquerda. Lógico que você vai aprender isso com um bom professor ou professora e vai entender melhor no futuro. Mas, a princípio, não pense nisso, no tamanho do braço. E sim que você vai ter que aprender a postura correta e assim você vai conseguir alcançar todas as notas com facilidade, tá? Claro que existem violões de braço flat, que geralmente são os violões de corda de aço também, que o braço flat é um pouquinho mais fino. Mas o que eu te digo, vá pelo tradicional. Aprendendo em um braço mais comum, você toca em qualquer violão sem dificuldade. A próxima dica é, se você puder, procure um violão que tenha tensor no braço. O tensor faz com que o luthier, que é a pessoa que constrói e faz manutenção em instrumentos, possa regular o braço do seu violão para que ele fique mais confortável para você tocar. Os violões que não possuem tensor, que geralmente são os mais baratos, mais simples, tem essa questão. Se ele não vier reguladinho de fábrica, você vai acabar tendo problemas, como, por exemplo, as cordas estarem muito distantes do braço. Isso faz com que você tenha que ter uma força maior para apertar as notas e, com isso, você pode tensionar a sua mão, você pode até desenvolver uma tendinite. Então, por isso, o violão tem que estar reguladinho. Por isso, aí vem outra dica muito importante. Não compre violão
pela internet. Ai, mas Tainá, o mundo está evoluindo, as coisas são muito mais práticas compradas pela internet. Tudo bem, eu entendo, tudo bem. Se você é iniciante, vai começar o seu primeiro instrumento, não cometa o erro de comprar pela internet. Vá a uma loja, experimente o instrumento e, de preferência, se você for começar a fazer aula com alguém, peça para que seu professor ou professora te dê dicas de como escolher o instrumento ideal para você. Isso que eu te falo. Quando a gente compra pela internet, a gente não experimentou, não sabe se aquele instrumento é confortável pra gente, se a gente vai se adaptar a ele, se ele vai vir bem regulado, bem ajustado. Então, se você compra de uma loja, de repente até a própria loja oferece a regulagem, troca de cordas para você. Então, isso facilita a sua vida se você está adquirindo o seu primeiro instrumento. Ah, Tainá, mas você não vai falar de marca? Não vou falar de marca aqui. Por quê? Não é a marca do violão que vai fazer a diferença, e sim a construção. Quando você é iniciante, o que vai fazer a diferença é se você está confortável em tocar esse instrumento, se ele é um instrumento bem construído e está regulado o suficiente para você. Conforme você for evoluindo, aí você vai começar a desenvolver um certo ouvido, vai perceber que de repente você precisa de um timbre melhor, de cordas melhores, sabe? E aí sim você vai buscando, de repente, marcas mais famosas, mais desenvolvidas, e vai trocar de instrumento depois. Então, a marca em si, o nome do instrumento em si, eu não levo em consideração nesse momento, mas sim essas coisas que eu falei: construção, regulagem, conforto do estudante quando ele estiver aprendendo. Até porque muita gente não quer gastar muito dinheiro no primeiro instrumento, porque nem sabe se vai gostar e vai querer continuar tocando. Então, geralmente, é um instrumento mais barato mesmo, mas procure se atentar a esses detalhes. Pega um violão de nylon, veja se está bem reguladinho. Para isso, pergunte para o seu professor ou professora, ou para quem está te vendendo na loja. Experimente, veja se você se adapta, se você gosta do instrumento. Isso tudo faz muita diferença, tá? Você pegar o instrumento na mão e escolher aquele que você realmente experimentou e gostou. Outra dúvida que surge bastante é se pega um violão acústico, eletroacústico ou de aço. Então, o que eu digo aqui depende do seu objetivo, lembra? Se você estiver aprendendo para tocar no seu quarto, para tocar para poucas pessoas, que seja uma coisa mais intimista, eu aconselho a pegar um violão acústico, sem nada elétrico, um violão tradicional. Agora, se você tem a pretensão de um dia tocar na igreja, por exemplo, começar uma banda entre amigos e tiver, assim, no início desse processo de tocar para pessoas, eu aconselho a pegar um violão eletroacústico, que é um violão que tem cordas de nylon, mas ele possui captação. Então, você consegue plugar no amplificador e, assim, aumentar o volume de som dele. Então, para esse tipo de objetivo, de tocar para as pessoas, eu recomendo que, às vezes, de repente, é uma diferença pouca de preço e vale mais a pena você pegar um instrumento que você vai conseguir plugar. Se você já é mais avançado, de repente já toca violão e quer, por exemplo, tocar repertórios específicos, aí é o violão de aço, né? Que você pode tocar, de repente, um sertanejo, o violão de aço é super utilizado em música sertaneja, sertanejo universitário, na música folk. Aí vale a pena você ir para um violão de corda de aço, de repente. Bom, essas foram as dicas sobre qual violão comprar quando você é iniciante. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu falei de acordo com a minha experiência como professor e violonista, e espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. Se foi, por favor, comenta aqui embaixo se você achou esse conteúdo interessante. Se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal Ritmando. Eu sou Tainá Brito. Obrigada por chegar até aqui.